queridas, hoje é o último dia de agosto, dia 31 de agosto. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo em 1 Pedro. Então, hoje nós vamos iniciar no capítulo 2, a partir do versículo 11. E nós vamos ler, começando no versículo 11 até o final do capítulo. Mas a gente vai trabalhar mais o comecinho ali desse texto e nós vamos ficar, eu creio que algumas segundas-feiras ainda, trabalhando e estudando sobre a submissão, né? A gente vai ver aí que Pedro, até aqui, o começo do capítulo 2, até o versículo 10, ele falou dos privilégios que a gente tem recebido de Deus como povo de Deus. Então, a gente estudou bastante que nós somos sacerdócio real, povo adquirido, né? Nação santa, para anunciar as virtudes do nosso Deus que nos chamou do império das trevas, né? Que nós somos pedras vivas colocadas no edifício espiritual que é Cristo, enfim. Então, nós vimos bastante privilégios, né, que Deus nos concedeu. E a partir de agora, né, Pedro vai começar a nos mostrar, a nos advertir sobre os nossos deveres, né? Então, até agora a gente viu privilégios e agora nós vamos tratar dos deveres, né? Então, começando aí no versículo 11, Pedro ele vai fazer assim uma espécie de ponte, né, entre o que Deus nos concedeu, os privilégios que ele concedeu a nós, crentes, e como que isso deve se refletir no mundo, de forma a aproximar outras pessoas de Deus, né? Esse é o objetivo. Lembra que a gente viu que tudo que a gente faz era para que nós, a fim de que nós proclamássemos, né, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, né? Foi isso, para isso que nós fomos chamados. Então ele vai começar a abordar essa questão da submissão no contexto do governo, no contexto do trabalho, da família e da igreja, né? Em 4 áreas. Então, vamos ler lá, começando no versículo 11, nós vamos ler até o 25, né? Depois, vocês podem até reparar que no capítulo 3, a gente vai ver que Pedro vai falar da submissão da mulher, do marido, né? Depois, nós vamos ver que ele vai falar da submissão com relação à igreja, né? Então, a gente vai pouco a pouco, né? Então, vamos lá. Capítulo 2, versículo 11. Maria Luísa, você não está vendo a gente? Tá, né? Você colocou um aviso aqui, mas a gente está te vendo. Analise isso mesmo. 1 Pedro ou a segunda? Primeira Pedro, capítulo 2. A partir do versículo 11, tá bom? Então, eu vou começar a ler lá. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Eu vou parar aqui no versículo 17 e
eu quero só deixar um comentário, né? Quando a gente fala aqui de submissão, né, no contexto do governo, trabalho, família, igreja, a gente sabe, né? Quem é que criou a família? Foi Deus, né? Foi Deus que instituiu o lar, que criou o homem, a mulher, né? Foi Deus também que instituiu o governo, né? O governo humano, a igreja. Então, vocês vão de concordar comigo que Deus tem todo o direito de dizer, né, como é que essas instituições devem ser administradas. Concordam? Né? Sim. Então, o mesmo Deus que salva o povo, que nos tira das trevas, do seu reino de luz, que faz de nós agora sacerdotes, né? Povo especial, nação adquirida, né? Que nos faz diferentes, que nos coloca aqui nesse mundo como intercessores, né? Para fazermos a ponte, para anunciarmos às pessoas a grandeza do Evangelho. Ele é o mesmo Deus, né? Que ele requer obediência em todas as áreas da nossa vida, né? A gente sabe que nós não somos salvos pelas obras, nós não somos salvos pelas coisas que nós fazemos, né? Não é o que a gente faz que vai fazer a gente merecer a salvação. Mas depois que Deus nos salvou pela graça, sem nós precisarmos fazer nada, né? Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, já fez tudo. O que muitos crentes fazem? Bom, já que eu não sou salva pelas obras, né? Então eu não preciso fazer nada. Não, peraí, né? Na verdade, a gente não pode cair naquele outro extremo de não obedecer a Deus, não fazer nada porque eu não sou salva pelas obras. Não, você realmente não é salva pelas obras, mas agora que você está salva, você tem que obedecer, né? Como a gente já viu, ser santos, porque eu sou santo. E ele vai começar, né? Ele começa ali no capítulo 2 falando de um monte de coisa que a gente tem que tirar da nossa vida, como que a gente tem que fazer. E aí, nesse versículo 11, olha como é que ele começa, né? Ele começa a dar várias instruções. E a gente também não pode esquecer, meninas, que o povo, né, os crentes para quem Deus estava escrevendo tudo isso, é um povo muito sofrido. E eles estavam sofrendo uma perseguição do Império Romano terrível, né? A gente sabe que Nero, né, era um imperador louco, né? E ele perseguia os cristãos, né, com muita tortura, com muita violência, né? E pensa, e eles eram muito injustiçados. E Pedro, ele fala que isso não era desculpa, né, para que eles não obedecessem. E ele fala que a submissão é uma evidência que a gente possui o Espírito Santo dentro da gente. Querem ver só? Deixa marcado aí 1 Pedro, capítulo 2, e virem um pouquinho para frente. Vamos lá em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 18. Então, Efésios 5, a partir do 18. Nós vamos ler do 18 ao 21. Olha o que ele fala assim, ó. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, o que Paulo aí está falando? Paulo está falando que a gente demonstra, a gente mostra para as pessoas que nós somos cheios do Espírito Santo quando a gente se sujeita uns aos outros. Aí na carta aos Efésios, ele vai começar a partir do versículo 22, que não é o nosso estudo, que nós estamos estudando 1 Pedro, né? Depois, se vocês quiserem também ver os estudos de Efésios, vocês podem participar na terça-feira à tarde, ou então
ouvir, né, os estudos de Efésios, mas aqui eu só queria ressaltar que na carta de Efésios, depois ele vai começar lá falando sobre os deveres da mulher, do marido, aí no capítulo 6 ele vai falar de pais e filhos, né? Depois ele fala de servos e seus senhores, né? Que são patrões e empregados, né? Os trabalhadores. Ele também vai tratar isso. Mas nós vamos voltar lá, né? Para 1 Pedro. E uma coisa também que eu queria ressaltar para vocês, que a gente já viu, mas eu quero ler de novo, no capítulo 1, lá de 1 Pedro, o versículo 6 e 7. Olha só o que Pedro fala. Nisso exultais, quer dizer, se alegrem nisso. Embora no presente tempo, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra nas revelações de Jesus Cristo. Então, na verdade, o que Pedro está falando aí? Olha, eu sei que vocês estão passando por muita tribulação, muito sofrimento, muita provação, mas não se esqueçam que isso aí não vai ser para sempre, né? Isso aí vai ser por um breve tempo, né? Mesmo que a gente não sabe quantos leram essa epístola de Pedro naquela época e foram torturados, foram martirizados, né? Morreram cedo, né? Foram colocados, queimados vivos, foram jogados nas feras, a gente não sabe. E aí, isso aí se aplica para eles também, porque o sofrimento deles simplesmente fez com que eles recebessem o quanto antes a herança deles, que é a herança dos céus, como a gente viu nos versículos 11, que eles eram guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, né, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Então, se eles foram martirizados e morreram cedo, eles foram mais cedo para o céu, porque era essa a garantia que eles tinham, né? Lembra que a gente, né, viu isso aí. Então, quando ele começa aí no capítulo 2, no versículo 11, a falar sobre a obediência a Deus através da submissão, essa é uma prova, uma evidência que a gente dá que a gente é salvo e que o Espírito Santo habita em nós, né? Então, quando a gente fala de cristãos maduros, né? Os cristãos maduros, eles se submetem a Deus, se submetem ao governo, se submetem aos patrões, se submetem uns aos outros. Então, Pedro, ele vai aplicar esse tema da submissão à vida do cristão como cidadão, que ele começa aí no versículo 11, vai até o 17. Ele também vai aplicar a submissão do trabalhador, que começa no versículo 18. A submissão do cônjuge ao cônjuge, que começa lá no capítulo 3. E a submissão como membros da igreja, que é o capítulo 3, a partir do versículo 8. Então, o que nós vamos ver hoje principalmente o versículo 11 e 12, que Pedro, ele vai se dirigir, né, às ovelhas de Cristo, falando assim, amados, né? Ele era um pastor, e ele era um pastor que amava o rebanho dele, né? Então ele já começa a usar aquele tom ali meio paternal, amados, né? Amados. E aí nós vamos começar a destacar alguns pontos aí. Primeiro, que nós, como crentes, nós somos amadas por Deus. Nós somos amadas por Deus, né? Nós somos alvo do amor incondicional de Deus por nós, né? Ele começa aí, amados. Se depois vocês forem ler lá no capítulo 4, versículo 12, ele vai falar de novo, amado, né? Então, a gente nunca pode esquecer, conforme lá Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que
O amor de Deus é que nos chamou do império das trevas e nos trouxe para a luz. O amor de Deus nos tirou do império do pecado e nos fez santas, né? Nos trouxe para o reino de luz. O amor de Deus é incondicional, não depende do que você fez. Não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame menos ou mais. É interessante, né? A gente pensa, então tá, o amor de Deus é incondicional, então não tem nada que eu possa fazer que vai fazer Deus me amar menos, mas também não tem nada que você possa fazer para Ele te amar mais. Entende? Não depende do que você faz ou do que você deixa de fazer. Se você faz coisa errada, se você pisa na bola, ou se você é muito bonitinha, não faz tudo certinho. Acha que faz, né? Porque no fundo a gente sabe que a gente não faz, né? Então, a causa de tudo isso é o amor dele, é ele mesmo, né? Então nós somos amados porque ele nos ama, porque ele é amor, não depende de nós, né? Segunda coisa que eu quero pedir para vocês notarem aí é que ele fala assim, olha, no versículo 11, exorto-vos, né, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, né? Então, o que ele está falando aqui, né? Essa expressão peregrino e forasteiro, a gente já viu que Pedro, lá quando ele começa a escrever essa carta, lá no capítulo 1, versículo 1, ele começa a dizer, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do povo, né? E depois lá no versículo 17, ele fala também, né? Durante o tempo da vossa peregrinação. Estão dizendo que nós somos peregrinos. E aqui ele retoma esse tema, né? E só lembrando, né? Quando ele fala de que nós somos peregrinos, é que nós somos como se fôssemos estrangeiros residentes, né? Nós somos uma classe, né, de habitantes aqui, na verdade, sem plenos direitos de cidadania. Era isso que significava um peregrino, né? Ele não tinha pleno direito de cidadania. E somos nós. Esses somos nós, porque a nossa pátria está onde? A nossa pátria está nos céus. E se a gente é peregrino aqui, a gente está residindo no Brasil, mas a nossa cidadania não é daqui, né? E quando ele fala que nós somos forasteiros, na verdade, é um termo que significa forasteiro visitante. Quer dizer que são pessoas que elas chegam em algum lugar e elas se detêm, elas ficam um certo tempo nesse lugar, mas elas também não se configuram como residentes, né? Por isso que Pedro chama atenção e diz que a gente precisa ter consciência que essa pátria aqui não é nossa, por mais que eu não ache errado você empunhar a bandeira do Brasil, entendeu? Não é errado isso, né? Porque a gente vai ver que a gente precisa ser submisso também às autoridades e tudo mais. Mas ele estava escrevendo para cristãos que estavam sofrendo muito, né? E a gente tem visto agora, por causa dessa pandemia, desse isolamento social, muitas pessoas sofrendo, seja porque tem que ficar sozinha dentro de casa, não pode mais conversar, não pode sair, não pode se encontrar com as amigas, né? Porque tem que manter distanciamento, né? Aquela coisa, né? Nem na igreja a gente pode ir mais, né? Olha a dificuldade. Então, ele fala que porque nós nascemos de novo, né? Nós nascemos do Espírito, nós nascemos de cima, nós nascemos do alto, né? A nossa pátria está nos céus. Vamos lá ver em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Aí
é Paulo falando, né? Da onde que está a nossa pátria? Olha lá, eu vou ler. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, ele está falando aí que a nossa pátria está nos céus, né? Os céus é o lugar onde Deus habita, onde Cristo está assentado à sua direita, né? É a morada dos cristãos, é nossa herança, né? Jesus disse que ele ia para lá, ele ia preparar um lugar para nós, né? Outros cristãos já estão lá, né? Nós pertencemos ao reino sob o domínio do nosso Rei Celestial. Olha que coisa. Vou repetir, hein? Nós pertencemos ao reino sob o domínio do nosso Rei Celestial. E nós agora precisamos aprender a obedecer às leis do céu, conforme que a palavra de Deus. Por isso que ele disse, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Essa é uma das coisas que a gente precisa obedecer, que ele diz ali, que a gente vai agora entender o que significa se abster das paixões carnais. Então, a mesma coisa Paulo relata aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que a nossa pátria está nos céus. Por isso, as primeiras leis que a gente tem que obedecer é as leis do céu. Por isso que aqueles cristãos lá, Pedro estava dizendo para eles, olha, não fiquem tristes, vocês, a pátria de vocês não é essa aqui, né? Por mais que vocês estejam sendo acusados injustamente, vocês estão sendo presos injustamente, vocês estão sofrendo injustamente, não fiquem tristes. A pátria de vocês não é essa aqui. E sabe por que eles eram presos e muitas vezes martirizados? Porque eles se negavam a renegar o nome de Cristo. Simples assim. Eles se renegavam. Gente, ainda esse final de semana eu li que tem uns lugares lá no México, gente, México aqui, que algumas pessoas de algumas aldeias, elas estavam sendo negadas a elas a água tratada e o tratamento de esgoto, porque elas criam em Jesus. E eles falaram, enquanto você não renegar Jesus, você não vai ter direito à água tratada. E daí foi aquela briga na justiça, aquela coisa. Mas só para vocês terem uma ideia, no dia de hoje, e aqui pertinho da gente, né? Eu mesmo já fui no México. Nunca pensei que eu fui num país que tem uma região lá que eles estão fazendo esse tipo de coisa, né? Uma região rural. Então, vocês veem como é a coisa, né? E aí, como uma pessoa, aquela família lá, não renegou o nome de Cristo, não deu para trás, eles ficaram um tempo, mais de ano, sem ter água tratada. Olha só. A família toda sofrendo. Então, meninas, tá falando aqui para mim que falta menos de 1 minuto, então já vai acabar esse primeiro bloco, e aí nós vamos retornar aí lá em 1 Pedro 2, capítulo 11, tá bom? Então cliquem lá no link e vamos voltar.